Olá, gente do bem! Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais uma live, um bate-papo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome fúngica e as alterações hormonais. Você vai entender o porquê aquela candidíase de repetição, aquele fungo no pé que não melhora. Você vai entender qual a relação da endometriose, a TPM, cistos? Por que você não emagrece? Mesmo comendo pouco, mesmo comendo muita salada, tem aquelas pessoas que têm dificuldade. Hoje você vai entender o que pode estar acontecendo. Então vamos chegando. Se você também sabe que esse tema interessa para alguém, um familiar, uma amiga, vamos então já começar a compartilhar, né? Porque é um assunto que interessa a todos nós, homens, mulheres, e nós vamos falar do nosso corpo, das alterações que acontecem e como nós podemos, de forma natural, começar a tratar todas essas questões, né? Essa é a minha missão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço já há mais de 20 anos, sempre me trato e a minha família de forma natural. E para você que está chegando, não sei se todos aqui já conhecem, já estão no grupo da limpeza hepática, vocês vão entender o porquê, a importância do fígado, né, da limpeza hepática para todas essas questões. Então, se você ainda não sabe do que eu estou falando e quer conhecer, eu já convido você para entrar aí na minha bio, tem o link, você pode conhecer, receber o protocolo. Nós amanhã iniciaremos o último protocolo do mês, do ano de 2023. Lembrando que esse protocolo acontece todos os meses do ano, já há muitos anos. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá então. Já tem alguém aí que já se identificou com o tema, já falou, não, eu preciso entender mais sobre essa questão. Então vamos lá, gente. Essa disfunção, né, vocês vão ver que a síndrome fúngica, o que é? É uma hiperpermeabilidade, ela começa com uma alteração no intestino, né, chamado leaky gut, tá? O termo leaky gut nada mais é do que hiperpermeabilidade intestinal. É aquele intestino que já não é mais capaz de digerir, de absorver, né? E o principal, assimilar os nutrientes necessários, porque tudo começa no intestino. Então, se você está com o intestino hiperpermeável, e como que eu sei, Lu, se eu estou com o intestino hiperpermeável? Você já vai conseguir identificar, né? Então, o que acontece? Quando a gente não está conseguindo digerir e absorver, os nutrientes necessários para todas as funções no nosso corpo, a gente vira uma fábrica de autointoxicação. Então começa a absorver substâncias que eram para ter sido eliminadas. Então começa a acontecer o quê? Uma absorção de metais tóxicos que não deveriam estar presentes na nossa corrente sanguínea, de lectinas, né, de fitalatos, de xenoestrógenos. Quando vocês ouvirem esse termo xenoestrógeno, nada mais é do que substâncias estranhas ao nosso corpo, que não deveria estar presente no nosso corpo. E toxinas, que aí já é um termo que todo mundo já conhece. Então, como que nós podemos identificar? Como que você vai saber se você tem esse intestino hiperpermeável, se está por trás de algo que você está querendo tratar? Olha, existem exames, tá? Que a gente pode fazer, por exemplo, exame chamado zonulina fecal, né? A zonulina é uma proteína que modula essa permeabilidade intestinal. Agora, se você não fez os exames, mas apresenta sintomas como diarreia, constipação, fica alternando, né? Ora diarreia, ora constipação, distensão abdominal, tá? Fadiga, aquela pessoa que sente aquela fadiga já ao acordar, né? Cefaleia, dores de cabeça,
Você sofre com erupções cutâneas, alterações na pele, eczemas, né? Dores articulares, olha, dificuldade na concentração, tudo isso já é um sinal de que pode estar havendo ali uma alteração na permeabilidade intestinal, que vai predispor à síndrome fúngica, né? Que nós vamos falar aqui um pouquinho mais. Então, olha, um hormônio extremamente importante e ligado à síndrome fúngica é o hormônio chamado leptina, que é assim, talvez menos conhecido, mas a insulina, conhecido aí de todos nós, né? A insulina leva a glicose para dentro da célula e a leptina participa desse controle, né? Participa desse balanço energético. E o que acontece? Quando a gente tem resistência à insulina, alguém aí já teve diagnóstico de resistência à insulina? Pode ser que você tenha e que não tenha o diagnóstico, tá? Se tem a circunferência abdominal aumentada, acima de 80 para as mulheres e 88 para os homens, mesmo sem exames, já indica uma resistência à insulina. Então, é muito importante, tá? A gente tem um teste que a gente faz, né, da circunferência abdominal, que a gente consegue já identificar, tá? Mas é importante também, por exemplo, dosar o hormônio, a insulina. Por quê? Quando ocorre essa captação da glicose pelas células do fígado, dos rins, do músculo, tudo isso, olha, não vai haver perda de peso se essa insulina estiver alta. Então aí já começa também, além de predispor a síndrome fúngica, já vai ser uma pessoa que tem dificuldade no emagrecimento, né? Então ela pode estar aí se esforçando, mas se ela não entende o que está causando essa resistência à insulina, ela vai, dificilmente é aquela pessoa que consegue emagrecer, mesmo praticando atividade física, né? Tem pessoas que falam, não, mas eu faço atividade física, mas não é simplesmente fazer atividade física, né? Nós precisamos entender quais os alimentos que predispõem à resistência à insulina, né? Então, a insulina, olha, acima de 12, ela já bloqueia totalmente a quebra da gordura, que é a lipólise, né? E como que você vai emagrecer se você está com síndrome fúngica? Não tem como, gente. Não tem como emagrecer com síndrome fúngica, né? Então, se você é aquela pessoa que começa o seu dia comendo pães, comendo massas, laticínios, né, leite e derivados, eleva a liberação de insulina no nosso corpo, né? Se você come açúcar, né, tudo isso vai, além de aumentar fungos, vai aumentar a resistência à insulina, vai começar a ter a candidíase de repetição, quer dizer, não emagrece e ainda está aí com candidíase de repetição. Esse é um quadro muito comum que eu recebo constantemente na loja, nos atendimentos, né? E aí, o que você pode fazer, assim, se você já se identificou, tá? Aqui eu vou apenas, gente, passar algumas estratégias para vocês, tá? Mas sempre, né, um acompanhamento individual sempre vai ser a melhor estratégia para você, porque aí a gente consegue olhar para o todo, né? Mas olha, o ácido alfa-lipóico, tá? A gente pode mandar manipular, mas também existem em marcas confiáveis, como a NOW, tá? NOW, tá? Marca NOW, 250 miligramas, tá? Você, no mínimo, fazendo uso dessa dosagem, pode ser até 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade. O ácido alfa-lipóico, tanto ele vai ser de grande importância para resistência à insulina, para quem tem também esteatose hepática, gordura no fígado e favorecendo aí o emagrecimento, tá? E, gente, na predominância estrogênica, que é uma outra situação que também tem acontecido muito, cada vez mais a gente vê essa situação presente em homens e mulheres, tá? Não é só as mulheres que sofrem com a predominância estrogênica, não, tá? Então, deixa eu falar oi aqui para todo mundo. Então, gente, olha,
o que é a predominância estrogênica? Olha, quando a insulina ela está muito alta, a gente já começou falando um pouquinho da insulina, né? Aí a resistência à insulina vai promover o acúmulo da gordura visceral. Essa gordura visceral, aquela gordura aqui abdominal, ela vai expressar uma enzima chamada aromatase. E a aromatase, vocês não precisam gravar os nomes, tá? Só para entender um pouquinho. Ela vai transformar a testosterona, que é um hormônio presente tanto em homens como mulheres, em estrona, tá? Ou estradiol, mas a estrona não é um hormônio que a gente quer, né? E como está havendo um acúmulo, um aumento do estrogênio no corpo, vocês vão entender o porquê, ele está se transformando em estrona e isso não é bom pra gente, né? Porque a estrona, esse hormônio que ele está sendo convertido, ele aumenta os hidratos de carbono aonde? Lá na mucosa vaginal, por exemplo, né? Então a mulher fica, né, com mais açúcar no corpo, porque já está havendo esse aumento dos hidratos de carbono e está aumentando o quê? A gordura visceral e a candidíase. Então, olha, já fica uma estratégia. Quem quer controlar candidíase de repetição precisa abolir da vida açúcar, leite e derivados, tá? Então, não adianta ficar tratando com fluconazol, por exemplo, não vai resolver, né? Isso a gente está sempre falando aqui, o medicamento ele nunca vai tratar a causa, muito pelo contrário, vai predispor ainda mais a síndrome fúngica, tá? Então, a gente precisa já entender, né? Eu tô sempre trazendo essa informação aqui, que o tratamento, quando ele é natural, quando ele é ressonante com as nossas células, né, vai atingir ali os fungos, que nós não queremos, né, e vai também atingir as bactérias invasivas, né, porque tem uma outra situação que muitas pessoas estão apresentando, que é o SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano. E a principal causa do SIBO é o quê? O uso de medicamentos, de antibióticos. Então, se você é uma pessoa que está sempre fazendo uso de medicamentos, você está deixando ali toda a sua mucosa mais permeável e suscetível, né? Então, gente, já vou falar mais no final, tá? Então, olha, o que é a predominância estrogênica? Então, bom, é os níveis aumentados desse estrogênio em relação à progesterona. Nosso corpo tudo precisa estar em equilíbrio, o estrogênio, a progesterona, né? E o acúmulo de gordura visceral vai aumentar os níveis de estrogênio, né? E quando aumenta os níveis de estrogênio, vai acontecer isso que eu acabei de falar, né? Vai aumentar os carboidratos, não só vaginal, mas também na boca, em todas as mucosas, né? Então vai ficar mais suscetível aos fungos, por exemplo, aos micro-organismos, né? Então, e além disso, gente, quando a mulher está, a mulher ou o homem, tá? Com predominância estrogênica, acontece um comportamento, aquela alteração de humor, é muito frequente, né? Então, ora tá muito triste, ora tá irritada, né? Acontece essa mudança de humor muito repentina. Então, já vai tentando aí e se autoanalisar para ver se você está nesse quadro, né? Porque, gente, tudo tem como nós resolvermos. Tudo, tá? Então, olha, na predominância estrogênica também, olha, vai favorecer cistos de mama, cistos de ovário, a TPM, né? Como eu falei, cólicas, né? Acúmulo de líquido, retenção hídrica, dor de cabeça, né? E olha, uma informação importante: toda mulher que está com candidíase vaginal está com predominância estrogênica. Então, você já vai ter essa informação. Se você está sempre apresentando candidíase de repetição, é porque você tem predominância estrogênica, né? E a predominância estrogênica também aumenta o hormônio da percepção da dor, então fica também mais sensível à dor, né? E vai causar também, gente, celulite,
Olha, quem que quer, né? Celulite, todo mundo quer tratar a celulite, mas nós precisamos olhar o que está causando a celulite. Então, a principal causa é essa, né? E olha, uma outra informação importante, a endometriose. Quem aí tem histórico de endometriose? Olha, a endometriose é o grande marcador da predominância estrogênica, né? Então, quanto mais estressado, olha, tudo a gente vai vendo que uma coisa tem relação com a outra, tá? Então, quanto mais estressada a mulher ou o homem, né? No caso da mulher aqui, menos progesterona ela produz. E se nós não estamos produzindo a progesterona, nós vamos ter um aumento no estrogênio. Então, vai predispor também à predominância estrogênica. Então, mulheres estressadas estão produzindo menos hormônios, né? E a progesterona, ela é maravilhosa, não só durante a gestação, mas ela é, olha, um hormônio diurético, ela é relaxante, ela diminui a quantidade de carboidratos, de carbono nas mucosas, né, no nível lá vaginal das mucosas. Então, muitas vezes nós temos que olhar também para essa questão, como está a produção dos hormônios, da progesterona. Então, por isso que é muito comum a mulher começar a apresentar candidíase quando os hormônios começam a ter essa flutuação, né? E aí nós temos estratégias, por exemplo, na loja nós temos a linha de frequenciais quânticos e nós temos os biorreguladores hormonais, feminino, masculino, né? Que não vai sobrecarregar, não é sintético nem mesmo bioidêntico, porque o bioidêntico também tem ali os seus prós e contras, tá? Se não adequado à dosagem ideal. Já nos biorreguladores, nos frequenciais quânticos, os ionizados, você vai oferecer estímulo para o seu corpo para que ele faça o que ele sempre soube fazer, né? Então, é bem interessante, viu? Eu utilizo esses frequenciais já tem 10 anos e as pessoas que passam a utilizar têm a resposta, assim, muito rápida, tá? Então, olha, alimentos que diminuem essa predominância estrogênica, olha, a gente precisa dos alimentos sulfurados, né? Que tem o indol 3-carbinol, vocês já ouviram esse termo? Onde que nós encontramos o indol 3-carbinol? Tanto nós podemos manipular, tá? Eu vou até passar aqui a dosagem, se alguém tiver interesse, mas é o grupo do brócolis, do couve-flor, da couve, né? Por isso que na dieta, por exemplo, tem pessoas que fazem lá a restrição, né? Adequando ao Food Maps, mas no Food Maps você não inclui exatamente esse grupo. Por isso que a gente não indica fazer seguir esse protocolo Food Maps por mais de 30 dias, porque a restrição acaba sendo pior do que o benefício, né? Então nós precisamos encontrar outras estratégias, não podemos excluir esse grupo de alimentos, tá? E aí, caso você tenha interesse em mandar manipular, aí você tanto pode fazer o indol 3-carbinol, que é a substância presente nesse grupo que eu falei, fazendo uso de 120 miligramas ao dia, tá? 2 vezes ao dia, ou o DIM, que é o diindolmetano, tá? Que é a substância mais concentrada. Aí com 30 miligramas já seria o suficiente, tá? 2 vezes ao dia. Vai fortalecer a sua imunidade, vai reduzir sintomas da menopausa e vai também aliviar os malefícios do excesso de estrogênio, que é isso que a gente está falando aqui agora, né? Tem um outro suplemento que você pode também utilizar, que é a crisina, tá? A crisina, 500 miligramas. A crisina é um flavonoide encontrado na passiflora, que é da família do maracujá, né? Mas tem uma outra ação, tá? A crisina, ela vai ajudar na modulação da testosterona, né? Ela vai inibir a conversão, que é daquela enzima que eu falei lá no início, da aromatase, né? Nós temos também, olha, um outro suplemento que você pode utilizar, o mioinositol.
Ele também vai ajudar nas desordens metabólicas para quem está com resistência à insulina, vai auxiliar na fertilidade, se é o seu interesse, porque ali nós temos, olha, o picolinato de cromo, nós temos o zinco, a B1, a B6, né, a K2, tudo isso no mil-inositol. Aí você vai utilizar 500, tá? De 500 a 1 grama por dia, tá? E claro, gente, tudo isso são estratégias, mas, como eu sempre falo, o acompanhamento individual sempre ele vai ser muito mais indicado, porque aí você vai ter algo personalizado para você, né? Nós vamos propor ali a mudança no estilo de vida, o que precisa, né? Olha, agora aqui algo também muito importante. O que mais acontece quando eu tenho esse intestino hiperpermeável, né? A síndrome fúngica, essa hiperpermeabilidade. Eu vou predispor o meu corpo a absorver metais tóxicos. Eu vou ter um acúmulo de metais no corpo, né? E sabe qual é o para-raio desse acúmulo de metais no corpo? Algo que eu falo bastante aqui no canal, aqui no Insta. Quem não me segue ainda no YouTube, no Nutrir com Gratidão, lá também tô sempre trazendo conteúdos, né? Que falando sobre o que? Qual é a principal glândula que sofre com o acúmulo de metais tóxicos? A nossa tireoide, gente. A tireoide é um para-raio para os metais, né? Para cada metal que nós temos no fígado, nós vamos ter ali 100 metais na tireoide, só para entender um pouquinho de como acontece essa alteração na tireoide a partir dos metais. Então, mesmo sem exames, tá? Meus exames estão normais, eu não tenho, meu TSH tá normal, T4 tá normal, T3, mas se você tiver sintomas, gente, como queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, constipação, dificuldade de perder peso, se você é aquela pessoa que está lutando com a balança, não come quase, né? Come muitos legumes, come folhas e ainda assim não emagrece, a culpa não está no que você está comendo, né? Tem pessoas que às vezes têm medo, né? Ah, não, eu estou restringindo. Não, às vezes você até precisa comer mais do que você come. A questão não é restringir, a questão é adequar o seu metabolismo. E às vezes você está com a tireoide disfuncional em níveis dos receptores. Não é que você não está produzindo os hormônios, você produz, mas eles estão ocupados com esses metais tóxicos. E tudo isso nós vamos ver, começa lá no intestino, nesse intestino hiperpermeável, né? Então, olha, essa alteração, na maioria das vezes, está lá nos receptores. E junto, nós vamos precisar também sempre olhar para a questão do hormônio D, da vitamina D, porque vai ajudar a modular tudo isso, vai modular a expressão dos genes, né? Para que eu tenha um sistema imunológico mais efetivo, né? E além dos metais tóxicos, é claro que na tireoide, a gente, inclusive no desafio tireoide, quem se interessar, tem aí o link na bio, você ainda pode adquirir e participar, entender como funciona a tireoide, quais os melhores alimentos, a importância da detoxificação, que é algo natural que o nosso corpo faz. Mas se você está sobrecarregado de metais, você vai precisar de uma estratégia mais efetiva, né? E além disso, olhar para os minerais importantes, para todos os nutrientes, como o iodo. A tireoide não funciona se não tiver o iodo, o zinco, o selênio, a tirosina, né? Tudo isso vai deixar o quê? O intestino lento. Por que a gente está falando da tireoide? Porque nós estamos falando de intestino, de hiperpermeabilidade, de síndrome fúngica. E se você está com a tireoide lenta, o seu intestino também está lento. Todo o metabolismo fica lento. E se o metabolismo fica lento, o intestino está lento, você vai apresentar o quê? Constipação. E na constipação começa a haver ali um super crescimento de micro-organismos que não são favoráveis, né?
Por isso a gente faz o teste da temperatura, já divulguei várias vezes aqui como você avaliar, né, de uma forma simples para você ver como está, se a sua tireoide está lenta, né? Tudo isso para a gente entender o que? A disbiose, a síndrome fúngica, né? Olha, se você está com síndrome fúngica, também não vai sobrar nutrientes para a tireoide. Então, uma coisa está ligada à outra, né? A tireoide não vai funcionar direito. Não adianta, às vezes você fala, não, mas eu estou ingerindo, tá? Mas se você está com síndrome fúngica, não vai sobrar nutrientes para a tireoide. E aí entra o quê? A desparasitação, a importância, né? A importância da limpeza hepática. Nós vamos começar o protocolo amanhã, né? Da última limpeza do ano, né? Porque aonde tem os minerais importantes para o nosso corpo, se você detoxificou e consegue nutrir o seu corpo com os minerais, não vai ter espaço para os metais tóxicos. O metal tóxico ele só vai estar presente se estiver faltando, né, nutriente, nutrição adequada. Aonde tem, sempre lembre-se disso. Se eu tenho o nutriente adequado, o mineral que o meu corpo precisa, não vai ter espaço para o metal tóxico, né? E aí, como que nós vamos fazer todo esse equilíbrio? Olha, nós temos o que atrapalha esse equilíbrio, chamado os xenoestrógenos, que como eu falei, não precisa gravar os nomes. Xenoestrógenos, só pensa, substância estranha ao nosso corpo. Nosso corpo não reconhece. Vai atrapalhar tanto o nosso funcionamento intestinal como glandular, né? Então, essas substâncias vai alterar também o equilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, que é algo que a gente está falando aqui também. E qual é o maior xenoestrógeno para o nosso corpo? Sabe qual é, gente? O anticoncepcional. Quem aí faz uso de anticoncepcional? É um xenoestrógeno, é o que vai provocar, começar lá no intestino a desencadear o processo de disbiose, né? Você não vai melhorar a disbiose enquanto fizer uso de anticoncepcional. Não tem como, gente, não tem. E aí nós temos o fígado como um órgão muito importante. Ele está presente aí, envolvido em todas as doenças. Nas 22 mil doenças catalogadas, o intestino está junto com o fígado, né? Mas principalmente o fígado está envolvido. Por isso que nós temos, assim, tantos depoimentos, né? Das pessoas que estão aí no grupo, que participam, que fazem a limpeza hepática de melhora na endometriose, no mioma, na candidíase, né, que é o assunto nosso aqui também, na síndrome fúngica, né, no diabetes, nos cálculos renais. Por quê? Porque o fígado, ele é um grande laboratório, tudo passa por ele. Só que se ele já está sobrecarregado, nós precisamos de um mecanismo que atue ali, exatamente promovendo essa detoxificação, né? Porque senão ele não vai conseguir metabolizar os hormônios, né? E olha, se tem síndrome fúngica e disbiose, vai sobrecarregar o sistema de detoxificação. Então, se você já apresenta essa síndrome fúngica, já tem essa alteração, o seu sistema hepático já está sobrecarregado. Então, são aquelas pessoas que têm maior necessidade de fazer a limpeza, tá? E o que mais sobrecarrega todo esse sistema nosso, esse sistema que está ligado ao fígado, que começa lá no intestino? Olha, a síndrome fúngica é uma fábrica de toxinas. Além de ter promover essa alteração no balanço ali dos micro-organismos, esses micro-organismos produzem muitas toxinas, né? Olha, arabinose, acetoaldeído, endotoxinas, micotoxinas, produzem biofilmes. Biofilmes, né, são ali a cândida andando junto com a Escherichia coli, então é com os estafilococcus aureus, quer dizer, acontece um desequilíbrio total no nosso microbioma, né?
E aí, o que vai acontecer, né? Se a gente já está com o fígado sobrecarregado, se você nunca fez uma limpeza hepática, né? Como que você vai produzir esses hormônios em equilíbrio, né? A progesterona, o estrogênio em equilíbrio. Se você está sobrecarregado, a gente começa a produzir hormônios que não são saudáveis, que são esses que eu já falei. Produz o 4-estrona, que olha, ele é extremamente cancerígeno, né? Para câncer de mama, olha, próstata, endométrio, tem a presença desse 4-estrona, que é o hormônio que a gente não quer. 16-estrona é o pior de todos, tudo isso por esse desequilíbrio que nós estamos, né? Por isso que nós temos que favorecer, durante a semana da limpeza hepática, a gente já tem todo esse protocolo, os alimentos mais indicados, né? O porquê de cada alimento, tudo tem uma explicação, né? Porque nós precisamos favorecer a fase 2 de detoxificação. E quando, olha, a gente tem síndrome fúngica, disbiose, essa alteração, nós precisamos, mais uma vez, desse grupo, gente, brócolis, couve-flor, repolho, por isso que os sucos vegetais de folhas verdes, os folhosos escuros são tão importantes, porque vai atuar exatamente nessa fase de detoxificação. As frutas vermelhas também são importantes, o chá verde pode entrar aqui também, auxiliando nessa fase 2 do detox, porque, mais uma vez, gente, sem nutrientes adequados, não acontece esse processo natural que deveria acontecer no nosso corpo. Enquanto a gente dorme, o nosso corpo está detoxificando, mas para isso a gente precisa dos nutrientes necessários, né? Então, se você acorda cansado, cansada, isso já indica que o processo de detoxificação, ele não está adequado, né? Tá havendo ali um desequilíbrio que pode ter início também no hormônio cortisol, né? Nós vamos falar um pouquinho dele, tá? E aí, olha, esses disruptores endócrinos predispõem à síndrome fúngica, né? E quais são os principais disruptores endócrinos? Olha, ele vai, além de gerar uma resposta desordenada, né? O que acontece? Olha, ele também predispõe à puberdade precoce, esses disruptores endócrinos. Então, são meninas que estão entrando aí na puberdade precoce muito cedo. Ocorre também o micropênis no menino, então precisa ser acompanhado, né? Então, tudo isso nós precisamos, gente, repensar os nossos hábitos, repensar as nossas escolhas, né? Olha, um disruptor endócrino que está muito presente na vida das pessoas é o bisfenol, né? O bisfenol está no plástico, gente. Tudo que é plástico, tudo que tem cheiro, vai ter ali a presença do bisfenol, tá? Por isso que, olha, eu já há muitos anos eu utilizo ou sabão na minha casa, sabão normal, sabão de coco, ou um lava-louças como esse que a gente tem na loja, biodegradável, tá? Por quê? Porque o bisfenol está ali presente e vai alterar os nossos hormônios, os hormônios das crianças, né? Vai alterar a permeabilidade intestinal, né? E olha, um outro local, gente, que está muito presente essas substâncias é na gordura animal. Então, a gordura animal, na presença do plástico, vai passar essa substância para o alimento. Então, aquele alimento que você compra sempre na embalagem plástica, especialmente contendo gorduras, as carnes, por exemplo, se você compra carnes embaladas, nesse vácuo, a carne vai passar essas substâncias para o alimento. Então, veja como está cada vez mais difícil a gente realmente manter a saúde, conquistar saúde, porque são muitas substâncias que a gente está tendo contato que no passado a gente não tinha isso tudo, não é mesmo? Então, olha, aí nós temos também as dioxinas também. Dioxinas, vocês vão ouvir muito falar sobre isso,
é um grupo de compostos químicos que também está presente aí, tanto em alimentos contendo pesticidas, na gordura, especialmente das carnes, dos peixes, a gente tem essa dioxina, é um disruptor endócrino, vai começar a alterar lá a permeabilidade, predispondo à síndrome fúngica, né? Então veja que é uma série de coisas e fatores que a gente tem que olhar quando a pessoa apresenta candidíase de repetição, aquela micose na unha que não sara, né? São vários fatores, a gente tem que ver qual é o que a pessoa está mais exposta, para aí a gente realmente conseguir ir lá na causa, remover o que está desencadeando, né? Tem também, olha, estroboloma, vocês já ouviram esse termo? Estroboloma, são bactérias que têm a função de manter o equilíbrio dos nossos hormônios. Acontece que quando você tem uma predominância estrogênica, como essa que eu falei no início, esse equilíbrio não acontece. E aí, hormônios que tinham que estar sendo eliminados, hormônios velhos, voltam para a corrente sanguínea. Então, predispõe ainda mais a esse super crescimento bacteriano, fúngico, né? Todos esses hormônios que deveriam estar sendo eliminados, né? Então, aí acontece, o fígado já está sobrecarregado, não consegue eliminar esses hormônios velhos, e agora esses hormônios voltam para a corrente sanguínea. Isso tudo, gente, é disbiose, alteração intestinal, é síndrome fúngica, né? E aí, nós temos que falar um pouquinho do cortisol, como eu falei, o cortisol ele está envolvido, o cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio que nos coloca naquele sistema de luta ou fuga. Acontece que o nosso corpo não foi preparado para estar constantemente liberando cortisol. A gente não poderia estar vivendo sempre tendo que quase que lutar com um leão todos os dias. O nosso corpo não aguenta, né? E qual é a maior fonte de estresse? Sem pensar no estresse emocional, uma situação que a pessoa vivencia, a maior fonte de estresse no momento do homem atual é o alimento. Você sabia disso? Que o alimento é a maior fonte de estresse? Olha, o cortisol ele é produzido lá na suprarrenal, tá? Que fica acima dos rins. E aí ele produz o cortisol, a noradrenalina, a adrenalina, que são hormônios que nós utilizamos nesse momento de luta ou fuga. Deveria ser assim, tá? E, como eu falei, os alimentos estão entrando como uma fonte de estresse importante. Por quê? Porque as pessoas hoje já não fazem mais a sua alimentação com o alimento de verdade, a comida de verdade. Você sabe a diferença entre alimento de verdade, comida de verdade, alimento minimamente processado? Você consegue identificar o que é um alimento minimamente processado? O que é um alimento processado? O que é um alimento ultraprocessado? Será que sua alimentação, o seu dia a dia, tem mais alimento mesmo, comida de verdade, ou minimamente processado, ultraprocessado? A gente vai entender um pouquinho, ó. Alimento natural, gente, é aquele que veio da natureza, tá? Não tem rótulo. Alimento natural não tem rótulo. Ele pode vir de plantas ou até mesmo, né, animais. Antigamente, por exemplo, as famílias lá matavam o gado e ali já dividia entre a família, quer dizer, não passava pelo processo, pelo frigorífico, vinha embalado a vácuo, nada disso. Já dividiam ali aquela carne e as famílias comiam, aí a gente consideraria um alimento natural, né? Não tem processo, não tem manipulação do homem. Se eu plantar o meu feijão, colher o meu feijão, esse é um alimento natural, tá? Esse a gente deveria ser a nossa base, tá? 80% da nossa alimentação deveria vir sempre, comer sempre o alimento natural, esse que não tem rótulo, tá? Agora vamos pensar, o alimento minimamente processado. Qual que seria o alimento minimamente processado?
já é aquela carne que vem no plástico, que vem embalada, é a salada cortada. Você tem o hábito de comprar saladas já picadas, lavadas, muitas vezes vem com aquele gás para já proteger. Você acha que você vai picar um alimento, colocar num saquinho e ele vai se manter fresco, sem colocar nada ali? Você acredita nisso? Não, gente. Então, se você está querendo mais praticidade, você compra a sua salada picada, lavada, você está já comendo um alimento minimamente processado. Já não dá para falar que é comida de verdade. Não dá para falar que é alimento natural, tá? E aí inclui também o arroz, o feijão que vem na embalagem, que foi processado. Ali tem já substância para não dar ali nenhum carunchinho, não ter nenhum problema ali de mofar o grão, né? Então já não é a comida de verdade, já foi alimento, já é minimamente processado. Esse a gente pode ainda continuar comendo, mas você vê, já é uma segunda categoria. Agora, o alimento processado. O alimento processado não substitui o alimento de verdade. Aí entra, gente, todas as farinhas, tá? Então, todas as farinhas são alimentos processados. É a tapioca que você acha que é saudável e você quer comer todos os dias, achando que tá fazendo um bem. Não, gente, a tapioca tá aumentando ali resistência à insulina, é uma farinha, tá? Eu nunca fui adepta da tapioca, de ficar orientando tapioca, porque na minha cabeça eu pensava, gente, é tapioca, mas é uma farinha, foi processada. É muito melhor você comer a mandioca cozida do que a tapioca. Agora, claro, quer comer eventualmente uma tapioca, tudo bem, mas dizer que você come todos os dias achando que é um alimento saudável, não é, tá? Só provocando resistência à insulina. Então, todas as farinhas, não importa se é com glúten, se é sem glúten, qualquer farinha, pães, queijos, as conservas, bolachinhas, todas entram aí no alimento processado, tá? Então, aquela comida, sabe as pessoas que compram comida pronta, que ela fica aquecida ali naquele plástico? Gente, isso é um perigo, porque tá passando ali substâncias, né? Substâncias que por mais que eles falem que não, está passando substâncias para o alimento, tá? Você acha que o alimento vai ficar ali aquecido naquele plástico? Vai passar, tá? Então, é um alimento processado também. Se você come esse tipo de alimento, você está comendo um alimento processado, já não é comida de verdade. E aí tem o ultraprocessado. O ultraprocessado é aquele que não deveria existir, né? Não deveria, porque é aquele alimento que vai no micro-ondas, é todos os sucos, molhos industrializados, tudo isso, leite em caixinha, porque ele foi pasteurizado 4 vezes, tem ali substâncias também que o nosso corpo não reconhece. Tudo isso, gente, para aumentar a vida útil do alimento. Então, a gente tem que fugir desses alimentos ultraprocessados, porque vai alterar a nossa permeabilidade lá no intestino, tá? E aí, como que nós podemos, então, tratar uma situação como essa? Primeiro, começar a entender o que é alimento, o que é minimamente processado, o que é processado e ultraprocessado. E olhar no seu prato, no seu dia a dia, o que você está, quais são as suas escolhas. E aí, gente, nós temos como uma estratégia para você tratar, você que está aí sofrendo com candidíase, né, de repetição, já se identificou com síndrome fúngica, olha, um óleo essencial maravilhoso é o sangue de dragão. Vocês já ouviram falar? Os óleos essenciais são substâncias retiradas de plantas, né, aromáticas que têm uma propriedade medicinal, né, chega a ter 250, 300 princípios ativos em um único óleo essencial que vai ter essa ação que nós queremos. Aqui nesse caso, olha, você fazendo um banho de assento com o sangue de dragão para candidíase vaginal crônica, aquela pessoa que já está ali, já fez de tudo, tá? Ou que está com síndrome fúngica, vai ajudar, tá? Olha, os indígenas da Amazônia, eles usam banho de assento, né?
e ducha vaginal tanto no pré-parto como no pós, para cicatrização. Olha, usam sangue de dragão. Então, você vai fazer ali o banho de assento com 10 gotinhas, né, do sangue de dragão. Você pode pôr um óleo ou um leite para você emulsificar, para que o óleo não fique só na superfície. Então, a gente sempre fala, coloca uma fonte de gordura, então um leite. No caso, a gente fala que é um leite de coco, para você conseguir utilizar ali no seu banho de assento, tá? Então, 10 gotinhas, você pode fazer uma vez ao dia, tá? Esse banho de assento. E a primeira coisa que nós vamos fazer, né, junto aí, é melhorar esse sistema de detox do fígado, tá? Começando lá pelo fígado e nutrindo. Nós temos, para o pessoal que já está no grupo da limpeza hepática, já conhece o litotânio. O litotânio é uma microalga que tem todos os minerais que o nosso corpo precisa. Nós precisamos lotar esse organismo, nutrir esse organismo de minerais. E eu gosto muito também da clorela, que eu já utilizo já há mais de 10 anos, que é uma fonte também de todos os minerais que o nosso corpo precisa, os aminoácidos essenciais, e vai promover essa detoxificação hepática de metais tóxicos, né? Nós vamos precisar também usar imunomoduladores, e aí eu gosto tanto da geleia real, maravilhosa, mas também a unha de gato, que às vezes ela é mais acessível, dependendo da região que você está. A unha de gato que você pode encontrar ou na forma de tintura ou usar o chá mesmo, vai auxiliar aí na modulação desse microbioma, tá? Pode ser tanto na forma de chás como tinturas, tá? E aí nós temos que incluir um bom ômega 3, né? Para também que tenha uma boa concentração de EPA, tá? EPA é a porção do ômega 3 que vai ter essa ação anti-inflamatória. Então, um bom ômega 3 de confiança, de qualidade, né? Que tenha ali uma concentração boa de EPA, tá? Aí nós temos marca como a Vital Flora, a Vitafor, né? A Essential. Então nós temos várias marcas, né, que você pode utilizar na loja. Nós temos também no Terra Ecológica. A gente só trabalha com ômegas de qualidade, livre de metais, tá? É algo que você precisa ficar atento. Se for para utilizar um ômega 3 que não seja de qualidade, é melhor não utilizar, tá? E para a gente também, um antifúngico natural que você pode incluir é a tintura de coentro, né? De salsinha, também vai ter essa ação, tá? E a clorela, que entra aí também para eliminar esses metais. Aí, quando a gente fala em fungos, a gente tem que pensar na ação fungicida e o fungistático. O que é? Qual que é a diferença? Olha, quando tem ação fungicida, significa que ele vai lá e mata o fungo, tá? Que é o caso do sangue de dragão, por isso que ele é tão estudado. E o fungistático, ele paralisa o fungo. Aí nós temos, olha, o óleo de orégano, né? O óleo de tomilho, timol, tá? São estratégias com óleos essenciais que você pode também fazer uso ali no seu banho de assento, tá? E a glutamina entra aqui também como um suplemento que a gente indicaria, mas não, talvez não, já de imediato. Talvez a gente faria todas essas estratégias de excluir, de identificar o que está desencadeando esse super crescimento, para daí nutrir as células, e aí a gente entra com a glutamina também, tá? E gente, olha, algo muito importante é o quê? É a gente ter uma mudança na nossa consciência, uma mudança de cuidar daquela criança interior. Sabe aquela criança que tem aquele paladar pro açúcar, pro doce, que acha que não quer fazer não consegue pensar em eliminar alimentos que não estão te fazendo bem? Por exemplo, teve uma pessoa que me procurou, ela sofre com dores de cabeça já há muito tempo, e ela falou que tem uma questão importante aí envolvida, né, do emocional, que ela explicou, mas também ela mesma já identificou que ela consome muito glúten, leite, derivados, ela não consegue abrir mão.
Gente, se você prefere passar a sua vida com dor a cuidar dessa, sabe, olhar para essa criança interior e falar por que que você quer alimentar, continuar alimentando isso, né? Então vamos crescer, vamos evoluir, vamos falar, não, o que precisa ser feito? Quando é criança é diferente, mas agora nós adultos, a gente tem que ter essa noção. A partir do momento que você identificou que aquilo está te fazendo mal, vamos realmente olhar para aquilo com outros olhos, não é mesmo? Quem concorda aí comigo? Então é cuidar dessa criança interior, cuidar das mágoas, dos ressentimentos. Claro que a gente sempre vai falar do emocional também. Eu não consigo falar somente daquilo que afeta o nosso físico sem olhar para as questões ligadas ao nosso emocional. Então, se você é uma pessoa que vive magoada, se magoa por qualquer coisa, tudo fica ressentida, gente, tá na hora da gente olhar para isso e falar, eu quero resolver, eu quero cuidar desse emocional também, né? Então, a sabedoria, gente, é algo que, por exemplo, o que seria a sabedoria? É quando eu sei que aquele alimento faz bem, por exemplo, uma verdura, um alimento verde escuro faz bem, e eu como, eu estou tendo sabedoria, se não é só conhecimento. Eu sei que aquilo faz bem, mas se eu não coloco em prática, eu não tenho sabedoria, né? Então, olha, eu acho que o conteúdo hoje, lá, a Aline tá falando verdade, né? Então, gente, esse era o conteúdo que eu queria hoje compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? Para que a gente possa não só nos ajudar, mas também ajudar outras pessoas que possam estar aí passando por essa situação, fazendo uso, né, de fluconazol, de medicamentos que a gente sabe que só vai piorar o quadro, quando, olha, quantas coisas a gente pode fazer, né, quantas estratégias eu passei aqui em poucos minutos, né, se você pegar um pouquinho do que foi falado aqui e já começar a aplicar, você vai ver que a sua saúde já vai começar a melhorar, né? Porque, gente, os micro-organismos, a gente considera eles também como sendo do bem, porque eles têm uma ação no nosso corpo. Eles só estão ali para dar conta de todo esse lixo tóxico que a gente está colocando para dentro, tá? É por isso que existem os fungos do mal, a bactéria do mal. A gente fala do mal, mas Deus, no seu infinito poder, o Criador, como você queira chamar, Ele que criou tudo. Foi Ele que criou. E se Ele criou esses micro-organismos, é porque eles têm uma ação, né? Quando a gente está com toxinas, vem ali o micro-organismo para dar conta daquelas toxinas. Então, se você não quer ter esses micro-organismos que a gente chama do mal, é só não alimentá-los, não alimentar eles com aquilo que está provocando tudo isso. É mesmo? Tá bom, gente? Olha, eu adorei estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. A Ju falou, olha, equilíbrio, exemplo, arrasta, né? Então, olha, é isso, gente. É a gente começar a mudança em nós e aí a gente vai ajudando o outro também. Tá bom? Olha, adorei estar aqui com vocês. Tenham um excelente domingo. E se tiver mais alguma dúvida, vocês coloquem aí pra mim, tá bom? Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo, Vera. Beijo pra todos, viu? Até!